Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e hoje nós vamos dar continuidade à entrevista com o professor Walter Giovedi, da Universidade Federal do Espírito Santo, sobre a vida e obra de Paulo Freire. Se você não assistiu à primeira parte da entrevista, eu sugiro que você clique no link que está passando na tela e assista na sequência. Hoje, na segunda parte, dentre muitas coisas, falamos sobre a escola sem partido. Vem com a gente. Bom, professor, então, basicamente, pelo que eu entendi, vamos supor, se uma escola, eles adotam um livro, por exemplo, Harry Potter, que não está no currículo, na grade curricular, e usam para ministrar o conteúdo da literatura, com base nele, utilizar o conteúdo da literatura proposto que está na grade curricular, isso seria o método Paulo Freire, correto? Olha, o que Paulo Freire entende por realidade concreta não é exatamente a realidade do que os estudantes estão ouvindo, vendo, lendo, não necessariamente isso. Ou seja, a realidade de estudantes pode sim ter leitura do Harry Potter, mas não é essa a realidade que o Paulo Freire está se referindo quando ele fala em realidade concreta. Para o Freire, a realidade concreta são as situações de opressão e desumanização. Então, o que os professores têm que tentar descobrir dos estudantes é quais são as situações da vida que mais eles consideram que estão produzindo algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, algum tipo de problema coletivo, e a partir daí, ao escutar essas situações, a gente começa a ter os temas geradores. Muito bem, vamos supor que a gente descubra um tema gerador que, se o professor falar assim, nossa, eu já assisti um episódio do Harry Potter, que num determinado momento trata do assunto de maneira simbólica, de maneira dentro do universo imaginário que o filme traz, ou que o livro traz, então ele recorre a uma parte do filme, ou ao filme inteiro, ou ao livro, para falar, vamos ler, vamos pegar este capítulo aqui e vamos debater em cima da realidade que a gente vive, o que ele está querendo sugerir para nós de como que aquilo lá pode ser trabalhado, pensado e etc. Como que esse livro contribui para pensarmos aquele problema. Mas percebe? O problema é o ponto de partida. E Sim. O problema é o ponto de partida e o nosso ponto de chegada, porque a gente precisa que, no processo pedagógico, o professor desafie os estudantes a elaborar caminhos, alternativas, propostas de superação da problemática que está colocada. Para o Freire, não podem ser problemas imaginários. Tem que ser problemas reais, vividos por aquelas pessoas. Então, por isso que é um grande desafio, assim, como que a pedagogia do Freire se dá em uma escola particular, por exemplo, para estudantes de classe média alta? A gente não pode esquecer que quando a gente fala do universo de escolas particulares, nós estamos falando de 10% das escolas do Brasil, né? Ou que atinge 10% da população brasileira. 90% está frequentando escolas públicas, né? Então, na escola particular, o Freire não estava teorizando exatamente para pensar as escolas particulares, ele estava teorizando para pensar isso que ocorre com os 90%. Agora, que situações são essas que jovens de classe média ou de classe média alta vivenciam nas suas existências e que são aquelas que eles consideram as mais problemáticas? É a pressão dos pais para entrar no Enem, para ir bem no Enem? A não deixarem sair de casa quando gostariam de sair de casa? Vejam, são essas as situações problemáticas que o universo daqueles estudantes estão hoje deixando eles com algum tipo de angústia, com conflitos, etc. Bom, esse deverá ser o nosso ponto de partida. E a gente deverá, nos campos do saber que a escola tem, nos componentes curriculares, história, geografia, matemática, literatura, e buscar saberes que contribuem com a compreensão destes problemas. Aí sim a escola vai estar se ligando à vida real e o estudante vai começar a compreender que os estudos não são uma questão protocolar da nossa vida. Não é para fazer provas.
A gente estuda porque a gente quer desvelar a realidade. E o Freire fala, quando eu proponho isso, eu não estou propondo nada de outro mundo. Eu estou propondo aquilo que a humanidade faz desde que a humanidade surgiu. É assim que a humanidade elaborou saber. A humanidade não elaborou saber com fins de fazer prova, com fins de realizar uma atividade que valia nota. A humanidade tinha problemas para resolver. E isso vai motivando os sujeitos a buscarem respostas a partir de investigações. E assim, eu vejo que até mesmo, apesar de ser um universo muito menor, você menciona aí algo em torno de 10%, de uma certa maneira também esse pensamento reflexivo que Paulo Freire propõe, até mesmo para quem estuda, quem tem uma realidade de uma realidade financeira mais privilegiada, eu acho que até esse próprio ponto de partida da realidade do privilégio pode ser um ponto a ser explorado para que esse estudante ele consiga entender a posição privilegiada que ele ocupa, os motivos pelos quais existem esses privilégios e como fazer para que haja um distanciamento menor entre as classes sociais. Isso é um pouco que eu estou lendo até do próprio Paulo Freire, mas eu queria entrar num outro assunto, professor, que você mencionou lá atrás, e eu li isso no Pedagogia da Autonomia, que é a questão da politização da educação. E eu acho super importante que a gente consiga tentar aqui refletir sobre esse ponto, no momento em que eu acho que existe uma confusão entre politização da educação e partidarização da escola. E, recentemente, vem uma onda de um clamor por uma escola sem partido. Então, aproveitando aqui, não sei se isso talvez tem tanto a ver com o Paulo Freire, mas aproveitando a sua experiência e o seu conhecimento na área da educação, tentar fazer uma diferenciação sobre politização, como que é a politização na educação e para que ela pode, como que ela pode servir para ser libertadora para o estudante, e o que seria essa partidarização da escola e esse pedido por uma escola sem partido. Uhum. Então, esse tema foi um dos temas que chamou os freirianos para o debate, desde que ele começou a vir à tona, meados aí da década passada, enfim, que foram as primeiras reportagens sobre essa ideia de que você sabe o que eles estão ensinando para os seus filhos na escola, estava se referindo aos professores, a revista Veja lançou uma reportagem já naquela época, né, acho que 2005, 2007, enfim. Então, já temos aí há um tempo uma presença desta ideia, desta tese de que as escolas seriam antros de doutrinação política de estudantes. Vejam, o Freire, mesmo não tendo presenciado este movimento, ele participou de debates inúmeros na vida dele, em que ele foi instado, foi provocado a se posicionar e também se posicionou nas obras, né? O Freire, ele acredita que a politicidade, ela é uma característica inerente ao trabalho pedagógico. Então, o professor de química que coloca na lousa uma fórmula e fala, copiem aí. Professor de matemática que fala, olha, exercitemos aqui esses exercícios aqui, e aí ele põe lá um monte de continhas. Para o Freire, esta proposta está produzindo uma identidade política nos sujeitos. Os sujeitos estão, diante daquela proposta, assimilando um certo papel na história, um certo papel epistemológico, um certo papel pedagógico que produz um tipo de identidade passiva, copista, bancária, uma visão de mundo que é só ligado ao pragmatismo de provas, competitiva. Então, percebe, a política, quando é implícita, ela também está presente, só que ela é implícita. Então, a ideia de que a educação é política, para o Freire, não é necessariamente que a educação é partidária. Significa que a educação ela está o tempo todo formando para um valor ou outro valor. E valores que são valores que estão competindo na sociedade. Então, se eu formo um estudante para a solidariedade, eu estou formando que não é para competitividade, é para solidariedade, é para o acolhimento.
se eu formo ele para a luta contra as injustiças, contra os preconceitos, então eu não estou formando para o machismo, não estou formando para o racismo, e assim por diante. E um professor que entra numa sala de aula e fala assim, gente, bom dia, ele acabou de formar, com esse ato muito natural, ele acabou de dizer, olha, a gente é cordial no dia a dia. E um professor que entra e não fala bom dia, ó, peguem o caderno aí. Ele ensinou outra perspectiva política, outra relação com o mundo, outra relação existencial. Então, veja, um professor pode dizer, eu não me envolvo com política. Não é possível. Você é professor? A política já está envolvida com você. Você entrou na sala de aula e você já organizou as carteiras. Você já deu um comando. Você já se posicionou diante dos alunos, voltou o seu olhar para eles. Você já está interferindo politicamente naquele lugar. Então, a educação, em todas as suas dimensões, ela é política. Agora, alguém poderia falar, muito bem, só que o que eles estavam falando é contra o partidarismo do professor. Muito bem, se a gente usar a palavra partido no sentido de tomar partido, a gente tem que admitir que não existe escola sem partido. Isso é uma contradição terminológica. Escola é, por natureza, um lugar que toma partido. Escola, ela toma partido pela democracia ou pelo autoritarismo. Escola toma partido por uma educação vinculada com a vida ou com uma educação desvinculada da vida. Escola toma partido por uma educação voltada para a competição ou voltada para o acolhimento e a solidariedade. Escola é espaço de tomada de partido por princípio. E alguém poderia falar, não, Walter, eu sou professor, o que eu fiz foi ensinar o que estava no livro. Sim, você aceitou a tomada de partido de quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro de história tomou partido na narrativa que ia fazer. Quem escreveu o livro de matemática tomou partido sobre qual narrativa faria para ensinar matemática. Não existe processo pedagógico desprovido de partido. O que daí podemos questionar é, tá bom, mas agora vamos lá. Um professor se posicionar político-partidariamente. Para Freire, isto é condenável? Para Freire, só é condenável se ele impuser a sua posição política aos educandos. A sua posição político-partidária aos educandos. Na medida que um educador coloca uma determinada posição política e está aberto para as contra-argumentações, e está aberto para que aquele debate aconteça de maneira que todos se sintam à vontade para dele participar, e o professor tem bons argumentos para defender a sua posição política, inclusive partidária, Freire não acha que isso seja manipulação. A manipulação está no ato da coação. Isso, inclusive, o Freire fala em várias obras. Quando que nós estamos dialogando a partir de nossas visões de mundo e quando nós passamos a ser manipuladores. A manipulação está quando eu passo a exigir que você dê para mim a resposta que eu quero que você dê e você sabe que se você não der, você sofrerá algum tipo de retaliação. Então, a perspectiva de Freire é justamente esta de que a sala de aula é o espaço de liberdade de expressão, aquilo que está garantido pela Constituição brasileira, pluralidade de ideias, pluralidade de concepções pedagógicas, que também está garantido pela Constituição brasileira, e o que passa a ser inadequado é quando os professores passam a ser produtores de medo, de falta de protagonismo dos estudantes, que não podem mais desafiar o professor. Mas vejam, hein? O pessoal da Escola Sem Partido, eles sempre falaram dos exemplos de professores que defendiam posições partidárias ou políticas muito claras. O professor que é contra o machismo e defende o feminismo na sala de aula. O professor que defende a diversidade sexual na sala de aula. O professor que defende a perspectiva pela reforma agrária na sala de aula. Eles sempre se preocuparam com esse professor. Quando esse professor é autoritário, ele merece ser repreendido. Não acho que tem que ser preso nem expulso. Ele tem que ser dialogado com ele, a prática pedagógica dele. Por quê? Porque tem muito professor que não é esta perspectiva política progressista que ele está lá impondo, mas que também está impondo. Eu tive um monte de professor de química
que fazia um trabalho de química que me fazia ter medo de contestar, medo de criticar, medo de poder debater. E estava lá me doutrinando. Eu estava, em última instância, copiando coisas sem saber porque eu estava copiando. Isso acontecia em matemática. Então, qual que é a questão? A questão é quando tem ideologias que eles não gostam, aí eles dizem que é manipulação. Agora, quando a nossa escola, que historicamente é manipuladora no sentido de autoritária, ora, o autoritarismo e a manipulação são duas faces da mesma moeda. A nossa escola, quando é autoritária, eles não se preocupam com isso. Quando na sala de aula na aula de educação física, colocam regras do tipo, meninas não podem usar shorts, os meninos podem. Bom, o que essa escola ensinou com isso? Ela ensinou qual mensagem? Mas isso tem um monte de escola que tem regra desse tipo, na aula de educação física. Então, do que se trata para o Freire? Não se trata, portanto, de falar em escola sem partido, porque isso é impossível, se a gente usar a palavra partido no sentido amplo. Agora, se trata da gente discutir escola democrática. O que é a escola democrática? É a escola que permite que todos os sujeitos possam se posicionar sem receios, sem medo do que possa acontecer por ter tido esta ou aquela posição. E se alguém não gostou da posição que o professor teve, levanta a mão e contesta, e debate. Agora, se este professor, em algum momento, usar da autoridade para obrigar o outro a pensar como ele, aí é um manipulador. Aí realmente está incorrendo em doutrinação. Mas, repito, se você for demitir todos os professores que estão doutrinando nas escolas por esse critério que eu estou usando, então é o seguinte, fecha a porta de todas as escolas. Exatamente. Porque a maior parte das escolas brasileiras, a maior parte dos professores, carregam ainda o ranço do autoritarismo histórico da nossa educação. Então é muita gente que está fazendo trabalho sem diálogo. E pegando ainda nesse ponto desse paralelo do autoritarismo, lendo o Paulo Freire, ele claramente é uma pessoa progressista, e por todas essas ideias até mesmo que ele propõe. Agora, pensando na educação como algo extremamente plural mesmo, como que a gente consegue ter espaço para outras abordagens pedagógicas, se é que elas existem, no sentido de existir no mesmo espaço, enquanto sociedade, de uma abordagem freiriana, e hoje o que se tem proposto aí, aumentando o número de escolas cívico-militares, que, no meu ponto de vista, tem uma visão mais conservadora educacional e da sociedade de uma maneira geral. Como coexistir essas duas correntes de pensamento e gerando os mesmos frutos que são as pessoas, os educandos, para a sociedade? Elas podem coexistir em lugares diferentes. Então, coexistem numa mesma sociedade, mas não estão dentro dos mesmos muros. Agora, numa mesma escola, a coexistência de práticas pedagógicas democráticas, dialógicas e práticas pedagógicas autoritárias, inevitavelmente vai gerar muito incêndio nessa escola. Então, assim, numa sociedade democrática, existe o espaço para escolas militares? Existe. Essas escolas militares podem fazer o que dá na telha delas? Numa sociedade democrática, não. Elas podem educar a partir dos preceitos da própria democracia. Então, se na democracia as pessoas elas têm liberdade de expressão, então a escola militar ela tem que garantir a liberdade de expressão. Se o sujeito ele tem que ter o direito de usar brinco, um menino usar brinco, então a escola tem que respeitar esta possibilidade. Ou seja, as regras que a escola precisa ter não podem contrariar as regras de uma sociedade que preza pelos direitos humanos, preza pela democracia no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais radical. Agora, o Freire, o que ele falou quando foi secretário de Educação? Ele falou, escolas, é o seguinte, as escolas que quiserem construir a perspectiva de currículo e de ação pedagógica que a Secretaria de Educação quer propor, façam uma consulta interna e nos comuniquem, porque aí nós vamos ajudar vocês no trabalho de construir esta perspectiva pedagógica. As escolas que quiserem seguir outras concepções pedagógicas podem seguir.
desde que escrevam os seus documentos, justifiquem suas propostas. A única coisa que as escolas não podem fazer é escolher uma ação pedagógica, uma proposta pedagógica que contrarie o Estatuto da Criança e do Adolescente, que contraria a lei brasileira, que contrarie a Constituição Federal. Isso vocês não podem. Mas dentro dos limites do que está na nossa civilização como aquilo que produz dignidade humana, as escolas têm direito. E foi assim que ele fez quando foi secretário de Educação. Percebe que o Freire, ele não chegou com uma proposta curricular e falou, todos devem seguir, como acontece em quase todas as prefeituras que eu passo, quase todos os governos estaduais que eu passo, é imposição. No estado de São Paulo também. As escolas não têm direito de elaborar seus projetos pedagógicos, efetivamente. Quando o Freire foi secretário de Educação, ele foi coerente. Porque ele entende que democracia não é algo que você realiza por decreto. Democracia você realiza pelo exercício dela. Então, se eu estou dizendo que eu sou democrático ao ponto de poderem fazer o que eu não concordo, ou o que não é a minha posição, então eu tenho que permitir que as escolas vivenciem essa experiência. Eu penso que este é o caminho, né? Repito, escolas militares são legítimas se elas estiverem em consonância com tudo que está posto pela legislação brasileira, pelos direitos humanos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Considero que sim, elas podem existir. Agora, a gente sabe que não é exatamente isso o que pode estar sendo proposto por essas escolas. E aí, pode ser que a gente esteja em um caso que contrarie os fundamentos da nossa própria democracia. Eu queria acabar continuando um pouquinho, professor, nesse ponto, assim, aí trazer um pouco também da sua percepção. Em que momento você acha que nasce, e aí trazendo também a minha visão, porque eu acho que existe uma visão de querer que se retire dogmáticas, doutrinas freirianas das escolas, como se isso fosse um perigo para as crianças, para os estudantes de diversas idades. Que momento que isso nasce? Isso nasce por uma crítica pelo sucesso? Isso nasce por uma, talvez, as pessoas não lidam bem com a liberdade de poder criar a sua própria diretriz educacional? Como que você acha que nasce essa visão que talvez seja um pouco distorcida do Paulo Freire? Ou se é só pelo fato de ele ter se aproximado do PT, no caso, né? Esse seria o único problema em relação ao Paulo Freire. É das camadas menos favorecidas da sociedade em geral. Eu até ampliaria não só o vínculo ao PT, que ele tem, histórico, mas também um vínculo mais social, né? Olha, eu penso que o Freire, ele se tornou um símbolo de algo até muito maior do que o que ele se propôs num primeiro momento, né? Ele se propôs a ser um teórico da educação, e claro, um teórico que teve uma experiência prática que sustentou a pertinência dessa teoria. Portanto, o que a gente pode dizer que teve um elemento que foi muito inspirador na perspectiva do Freire, é que ele foi aquele educador que não fez uma teoria dentro de um gabinete. Paulo Freire, ele foi extraindo das experiências concretas algumas premissas e algumas conclusões que depois ele foi sistematizar bibliograficamente, enfim, foi sistematizando teoricamente, e se tornaram esses livros clássicos que hoje estão aí para quem quiser conhecer a obra dele. Agora, a nossa sociedade, a brasileira, mas acho que isso pode ser também algo que se repete em várias outras, ela perpetua a opressão, ela perpetua a exploração, e a opressão e a exploração, elas forjam a consciência. Ou seja, a consciência nossa, tanto do que está na posição do opressor, quanto na posição do oprimido, ela é forjada pelos valores que naturalizam a opressão. E a ameaça a que essas estruturas se sustentem está justamente ligado ao fato de que novas consciências comecem a dar um significado crítico para essas situações. Então, as hierarquias econômicas, políticas e culturais, elas efetivamente foram colocadas em xeque na narrativa de Paulo Freire. Paulo Freire escreveu a pedagogia do oprimido, e, portanto, ele está pressupondo que na sociedade não existem indivíduos,
Existem grupos em posição de desigual distribuição de poder, sendo que alguns se beneficiam pela falta de poder de outros grupos. Então o Freire desnaturaliza, na sua obra, essas hierarquias e propõe o desvelamento delas. E ele instaura a ideia de diálogo e a legitimidade da palavra de todos para que essas relações de opressão sejam superadas. Ou seja, o povo ele passa a ser compreendido como o sujeito da sua história, o sujeito político, o sujeito do conhecimento, e isso cria necessariamente uma nova relação de poder entre as pessoas envolvidas. Vejam, é por isso que Freire acabou inspirando e acabou sendo acolhido pelos movimentos progressistas em várias áreas. Então, o movimento progressista no campo de reforma agrária, é o movimento progressista no campo de teto, o movimento progressista no campo de salário, sindicatos. Inspira esses movimentos que, por princípio, são pedras no sapato daqueles que estão nas posições privilegiadas da sociedade. Mas quem possui posição privilegiada na sociedade também possui o privilégio de difundir as ideias que vão ser as mais comuns nessa sociedade. Ou seja, quem detém o controle sobre a riqueza também detém o controle sobre a capacidade de fazer ideias circularem. Então, começar a dizer que Paulo Freire seria uma ameaça à família, ameaça à propriedade de todo mundo, a propriedade até dos pequenos proprietários, a ameaça aos valores cristãos, e você construir essa narrativa e sair divulgando ela, é uma coisa fácil para as classes dominantes, porque ela detém os meios para fazer isso. Mas o Freire, a perspectiva dele é uma perspectiva que nada mais é do que a democracia levada à radicalidade. Ou seja, na medida em que a gente considera que todos os sujeitos são iguais do ponto de vista de possibilidades de participação nas decisões políticas, não só as decisões políticas macro, mas também nas decisões políticas micro, neste momento eu estou colocando o aluno para ter voz em uma reunião que antes só o professor tinha a palavra. Eu estou falando do trabalhador ter voz em um lugar que antes só o dono do capital tinha a palavra. Eu estou falando das mulheres terem voz, onde na família só o patriarca tinha a palavra. Então, ou seja, o Freire está sendo um sistematizador de um sonho de uma sociedade muito mais igualitária, de uma sociedade muito mais plural, de uma sociedade muito mais justa. E isso, evidentemente, gera muito desconforto, e os que se beneficiam da ordem tentam desqualificá-lo. Esses que tentam desqualificá-lo, a tendência é serem esquecidos. Eles serão lembrados por exemplos negativos, que a gente tem que evitar, inclusive, que se repitam. Agora, o Freire vai permanecer. Ele vai permanecer porque, enquanto houver opressão, a pedagogia do oprimido vai falar ao coração e à mente das pessoas que estiverem ou na situação de opressão ou que estiverem se solidarizando com os oprimidos. Agora, se essas narrativas que tentam aí falar, tentam desqualificar Freire, tiverem em algum momento algum fundamento e realmente puderem dizer, não, olha só, Paulo Freire, aqui na obra dele, está defendendo a doutrinação política, está sendo explícito aqui. Se alguém conseguir me mostrar alguma parte da obra de Paulo Freire que está propondo algo autoritário, então, por favor, coloque aí e mostre para todo mundo. Porque a dificuldade de desconstruir Freire é porque é difícil fazer uma crítica a ele que não seja uma crítica que está produzindo uma falsa notícia a respeito da obra. Porque era muito coerente. Inclusive, vocês tiveram a oportunidade de ler o Pedagogia da Autonomia, viram lá um exemplo que ele cita do menino que veio até ele após a palestra e falou, o senhor, uma pessoa tão boa, como que pode ser defensor da reforma agrária e do MST, que não passam de baderneiros? E o Paulo Freire, educador, o sujeito falou assim, olha,
É possível que haja baderneiros no MST. E eu não concordo com a possibilidade de fazer baderna dentro do movimento. No entanto, entendo que a baderna é a situação que impede que as pessoas tenham acesso à terra num país que tem uma concentração de terra que é uma aberração, que é pornográfica. Então, e veja, ele em nenhum momento ficou bravo com o sujeito. Ele falou, olha, foi importante que ele dissesse o que ele queria dizer para mim, e foi importante que eu dissesse para ele o que eu tinha a dizer para ele. Nos cumprimentamos e continuamos nossas vidas. O Freire foi coerente com a perspectiva democrática. Inclusive, eu abro aspas para essa frase desse diálogo que eu anotei aqui, que ele disse que a imoralidade e a desordem estão na manutenção de uma ordem injusta. É exatamente essa perspectiva que foi a resposta que o Paulo Freire deu para o aluno aí desse diálogo. Curiosamente, eu anotei aqui porque me chamou muita atenção. É uma parte que tem traz um ponto que hoje está sendo muito debatido na nossa sociedade, que é o direito do professor ter posicionamentos e manifestar os posicionamentos para os estudantes, que tem a ver com a pergunta que vocês fizeram de Escola Sem Partido, e eu considero que essa passagem do livro, ela é exemplar de como que o Freire pensa esse assunto. O professor não tem que se intimidar na sala de aula em dizer o que pensa. O professor deve se cobrar para dizer e estar aberto para ouvir o que não gostaria de ouvir. Esta é a posição democrática. Agora, a posição de omissão é uma posição que deixa as ideias dominantes sem nenhum tipo de contestação. A posição de omissão, portanto, é uma posição política pela manutenção das ideias dominantes. Não é, portanto, neutralidade. Na sua opinião, assim, como você acha que poderia ser a realidade brasileira se, de fato, os ideais pedagógicos de Paulo Freire fossem considerados para a educação aqui no nosso país? Então, Márcio, é claro que é uma pergunta que a gente faz conjecturas, né, a partir dela. E eu creio que a educação, ela não tem o poder de ser o motor fundamental ou o único motor que vai transformar a realidade. Ela tem um papel a desempenhar, e o Freire sempre insistiu muito neste ponto, que é o de garantir que as pessoas tenham experiências que vão forjando uma subjetividade e uma intersubjetividade que o sujeito se entende como sujeito histórico, como sujeito político. Ora, então, se em cada instituição da nossa sociedade, seja a instituição familiar, seja as instituições de segurança pública, as instituições de saúde, as instituições educacionais, a nossa formação, a formação dos sujeitos que estão nessas instituições, é uma formação de não conformismo, uma relação de ousadia, de colocar propostas, de publicizar suas ideias, de poder fazer o debate e sair com soluções que sejam a partir de construção de coletivas. Penso que esta sociedade é uma sociedade que vai impedir que as decisões mais importantes sejam tomadas dentro de gabinetes por meia dúzia de poderosos. A ideia de estudantes contestando professores em reuniões pedagógicas, falando o que pensa, é o que vai formar esses estudantes para que, quando se tornem trabalhadores, vão começar a colocar o dedo na ferida das situações e condições de trabalho dentro de onde trabalham, dentro das instituições em que vão viver. Ou se tiverem numa condição de poder, ou seja, num lugar de poder, que vão entender que o outro precisa ter espaço garantido para poder dizer sua palavra. Há uma sociedade desse tipo, creio que ela tende a ser muito mais humana, muito mais justa e muito mais democrática. Então, no limite, a perspectiva de Paulo Freire, ela nos levaria para a solidificação, para a consolidação daquilo que a Constituição brasileira definiu em 1988. É uma pedagogia que está bastante em consonância com os valores que foram consagrados pela Constituição brasileira. Mas
penso que chegam algumas horas, que mesmo os acordos verbais, eles passam a ser insuficientes para que determinados avanços aconteçam na sociedade. E é nessa hora que o Paulo Freire vai dizer, a educação, ela tem um limite, porque chega uma hora que a única maneira de você realmente realizar mudanças que a sociedade precisa vai ser com os confrontos políticos, e, portanto, é a organização política que a gente tem que visar o tempo todo. Nossa, se todo mundo que passasse por essa escola freiriana pudesse começar a assimilar a ideia de que a nossa vida, ela tem um espaço que deve ser dedicado à vida pública, e, portanto, para a gente poder discutir, deliberar, se preocupar e lutar por aquilo que é público, acho que isso geraria bastante mudanças naquilo que está nas estruturas da nossa sociedade, né? Acho que isso dá pistas boas do porquê que Freire ele é considerado tão ameaçador. Às vezes por grupos reacionários, às vezes por grupos conservadores, às vezes por grupos meramente liberais, democráticos, mas que sabem que uma perspectiva como a do Freire empodera pessoas que não são desejáveis que sejam empoderados, que não desejam que sejam empoderados. O que é a escola freiriana? Ela é uma escola que possibilita o encontro do diálogo, dos sujeitos, encontro dialógico de sujeitos. Esses sujeitos se encontram para dialogar sobre a realidade concreta para transformá-la. Então, a escola freiriana, ela tem esta organização, ela se organiza em torno dessa ideia, o encontro dialógico de sujeitos para conversar sobre a realidade concreta, tentando transformá-la. Se em todas as escolas do Brasil a gente tiver essa experiência, teremos uma experiência, por que não dizer, revolucionária. Se não é revolucionário no sentido tradicional do termo, a revolução que se pensa armada, não, é a revolução que acontece no campo da subjetividade, que é necessária. O Freire, politicamente, ele se dizia um democrata radical, e aí ele usava a expressão um socialista democrático. Ele nunca flertou com nenhum tipo de socialismo autoritário. Nunca. Freire, desde o início, se mostrou uma aversão imensa com relação às possibilidades de construção de uma sociedade que não seja atravessada pelo princípio da democracia. Quando ele fala em socialismo, é a ideia mesmo de um socialismo em que o poder político é exercido por todos e que as necessidades fundamentais sejam garantidas para que todos possam viver com dignidade. Perfeito, perfeito. Olha, Walter, a gente teria aqui ainda, que você falou, horas e horas para poder falar do Paulo Freire, mas eu acho que a gente conseguiu explorar bastante o tema, que quem é a vida e obra dele e algumas visões do Paulo Freire. A gente vai encaminhar agora para o final do nosso bate-papo, que a gente chama a nossa dica do colegiado, e a gente depois finaliza. Vou rodar a vinheta agora e a gente vem para a dica. Bom, Walter, agora que a parte final do nosso episódio é aquele momento que a gente chama de dica do colegiado, onde a gente mostra aqui alguma sugestão de leitura. Eu vou convidar você a abrir, né, o que você indica para a gente como leitura, como dica cultural, enfim. Então, Tiago e Márcio, eu começo, acho que até por uma questão de coerência com tudo que foi apresentado, eu indico o Pedagogia do Oprimido, que é uma obra de quem quer entender o pensamento de Paulo Freire, é a obra mais esclarecedora, aquela que projetou, em grande medida, Paulo Freire para todos os cantos do mundo, e uma delícia de leitura. Então, sugiro muito. E outra que eu citei durante a nossa conversa é o livro Cartas a Cristina, que é a autobiografia do Paulo Freire, para quem quer entender um pouco dessa trajetória e vai entender um pouco também o que tornou ele este ser humano que ele acabou se transformando. E, por fim, eu sugiro, como na área do cinema, uma série que talvez as pessoas já tenham assistido, mas é uma série que, como coloca a educação como foco,
ela pode ser muito divertida e muito esclarecedora, ainda que o professor dela não seja, no sentido estrito da palavra, um professor freiriano, mas é a série chamada Merli, que está no Netflix. Eu acho que ela é muito divertida, engraçada e, ao mesmo tempo, emocionante, e que acho que nos dá algumas nuances da vida de professor, da prática pedagógica e da ousadia dele de estar rompendo com o que se esperava do professor de filosofia, para que a aula de filosofia pudesse realmente ser significativa para aqueles estudantes. E, nesse sentido, sim, há algo de Paulo Freireano lá. A ideia de você pensar nos estudantes como o seu ponto de partida para planejar o seu trabalho pedagógico. Perfeito. Bom, eu já vou aproveitar o gancho, que eu tinha preparado 2 dicas. Eu tinha preparado 2 dicas aqui para caso de alguém citasse uma, que seria a Pedagogia do Oprimido. Eu imaginei que algum dos 2 fosse citar. E a minha dica reserva seria a série Merli. Então eu acabei ficando... Vou reforçar a dica do professor Walter, e então assistam a série Merli, que ela é realmente bem boa de se assistir, bem leve. Para os momentos atuais, a gente está precisando de alguma coisa bem leve. Isso só mostra que temos a pauta aberta, que não combinamos frases, pautas e dicas. Bom, eu também vou fazer como professor, são 2 dicas. Uma dica de cinema, que é um filme já relativamente antigo, ele é de 2008 ou 2009, se eu não me engano, que é Entre os Muros da Escola, que é um filme francês que aborda a realidade de uma escola francesa, então eles têm umas questões de racismo lá envolvidas. Eu acho que é super interessante de se olhar. E o meu único livro, do Paulo Freire, que é A Pedagogia da Autonomia. E eu acredito que seja o primeiro de muitos. E, apesar de eu não ser um profissional da área pedagógica, já dei aula e pretendo um dia voltar a dar na área da minha formação, mas eu consegui extrair, eu acredito, do Pedagogia da Autonomia, uma forma de entender que a pedagogia também, esse ciclo aprendizagem e ensino, ele se dá nas mais simples situações do nosso dia a dia. E, principalmente no cenário que a gente tem hoje, um acirramento político muito grande, onde a gente pouco debate, mais puxa o cabo de guerra para o seu lado. Acho que tem algumas ideias do Paulo Freire nesse livro que faz com que você consiga desenvolver a capacidade de ouvir a ideia antagônica à sua, e acho que isso é uma forma de você também conseguir desenvolver a capacidade de expor o seu pensamento de uma forma democrática e, enfim, eu acho que pedagogicamente vale para outras áreas além do ambiente escolar. Eu lembrei, para não ficar com dica repetida, eu lembrei de um filme que é um filme já antigo, mas que eu assisti durante a quarentena agora, chama Escritores da Liberdade, que é um filme que é onde a professora ela vai para uma escola onde tem os alunos têm diversos problemas de pobreza, de violência, tudo mais, eles têm dificuldade para aprender, então ela tenta usar a realidade deles para conseguir fazer eles terem mais interesse pelo ensino. Então, acho que é outra dica pertinente também. Sim, legal. Belo filme. Bom, professor Walter, mais uma vez, assim, nós agradecemos muito o seu tempo. Eu sei o quanto que você, apesar de você ser o coordenador do grupo de estudos Paulo Freire, eu sei o quanto você se preparou para bater papo com a gente, que ainda que seja pauta do seu dia a dia de trabalho, você ainda separou bastante tempo para poder sintetizar as suas ideias aqui com a gente. Muito obrigado por esse estudo e esse tempo que o senhor destinou para conversar aqui com a gente e ajudar a divulgar a ciência da pedagogia também. Eu que agradeço, Tiago, agradeço o Márcio, reitero o que eu falei lá no início, o trabalho de vocês ser muito importante. Esta é uma linguagem que a gente precisa explorar, uma forma de se aproximar de um público ainda maior, e eu considero que, num programa que se propõe a falar de ciência, quando vocês trazem
um pedagogo, Paulo Freire, como um tema, eu considero que isso só fortalece a perspectiva de que Freire uma pessoa pode discordar, mas ela tem a sua dimensão epistemológica, ela tem o seu estatuto epistemológico e merece um lugar no campo da ciência da educação. E eu agradeço demais, mesmo pela oportunidade, e que em outros momentos vocês podem contar comigo, que outros diálogos aí podem ser abertos. Maravilha, contaremos sim. Bom, Marcinho, eu te vejo pelo laboratório aí e até a semana que vem. Até mais, galera. Muito obrigado, professor. Até mais.